o nosso conteúdo de hoje. Compras e armazenamento de materiais. Né? São duas funções importantes, são correlatas, né? Uma decorre da outra. A área de compras, a Luísa está colocando que atrasou uns minutinhos por causa da conexão. Tranquilo, Luísa, obrigado por avisar. A área, o setor de compras na organização, ele não se relaciona somente à área de produção, seja a produção do bem que vai ser vendido ou a produção do serviço, né, que vai ser prestado, mas a área de compras supre também todas as demais áreas da organização. Né? Ela se relaciona com o meio interno e meio externo. Né? Então, é uma área que tem diversas e multifacetadas conexões dentro da organização. Tá? Essa importância é extremamente relevante, sobretudo para o atingimento daqueles 5 objetivos da produção que a gente viu lá no início da disciplina, né? Certo? Bom, o setor de compras e, obviamente, armazenagem de materiais é responsável pelo suprimento dos insumos, matérias-primas, né, materiais necessários ao sistema de produção. No mínimo, né, tem que cumprir com a quantidade adequada para o processo, para que não haja quebra de fluxo da produção do bem ou a prestação do serviço. Isso é condizente com aqueles nossos objetivos, né, da produção, aqueles 5 objetivos. Um deles, lembra, né? Rapidez. Bom, se quebrar a quantidade certa, vai haver interrupção do fluxo produtivo, a gente não vai ter rapidez, celeridade no processo produtivo, né? Se não tiver na quantidade certa, ao quebrar o fluxo produtivo, eu vou descumprir com a confiabilidade frente ao meu cliente, não vou cumprir os prazos de entrega, né? Se eu não comprar na quantidade certa, ficar com a produção parada durante algum tempo, quando chegar a matéria-prima faltante, para tentar cumprir o prazo, às vezes eu vou tentar fazer algumas horas extras para conseguir alcançar esse objetivo. Isso vai aumentar o meu custo, então é um outro objetivo que é quebrado no processo. Então, compras como área de suprimentos que garante o fluxo produtivo tem essas importâncias. Na quantidade certa, no tempo certo, né, no prazo adequado, com qualidade, que impacta, né, e é, portanto, um dos objetivos também lá na nossa primeira aula, quando a gente falou dos objetivos da produção. Um dos objetivos é qualidade, e o outro é custo, né, com custo certo, em fazer as negociações, as quantidades adequadas para que haja um impacto minimizado dos custos sobre o processo todo, a fim de que haja uma maximização dos lucros, dos resultados das operações de vendas, do produto ou serviço. Tá? Muito bem. Existem aí uma classificação de 3 tipos de compras. Frente, é claro, a possibilidade que a organização tem de manter as coisas dentro das funções administrativas. Claro que o melhor aspecto de compra é a compra planejada. Ela está totalmente dentro das funções administrativas. Então, começa com a palavra planejamento. Então, as coisas foram planejadas, coordenadas, controladas, dirigidas para atingir os objetivos. Esse é o melhor tipo de compra, a compra planejada. Tudo foi devidamente pensado, organizado. As coisas chegam no prazo, na quantidade adequada, com a qualidade desejada, não há interrupção do fluxo produtivo e, portanto, atingimento daqueles objetivos da produção. Esse é o melhor dos mundos, a compra planejada. No entanto, eventualmente, podem acontecer situações de compra de urgência. Eventualmente, essa compra de urgência é porque houve algum tipo de falta, equívoco na elaboração do planejamento. Havia uma previsão, né, de uma necessidade equivocada. E aí precisa fazer uma compra pontual, emergencial, ou urgente, né, melhor dizendo. Tá? Isso causa impactos? Causa impactos em termos de qualidade da produção, no prazo de entrega, na quantidade a ser entregue. Às vezes vai ter que, né, aumentar ali o custo dessa matéria-prima, porque vai comprar urgente de um outro fornecedor que não é o comum, né, não é daquele que
normalmente fornece, e aí a compra de urgência não é o melhor dos casos, não é o melhor dos mundos, mas ela ocorre em situações pontuais por alguma falha de elaboração em algum aspecto ou outro do processo de planejamento. O pior dos mundos para as compras é as compras emergenciais. Essa sim, né, surge de um imprevisto, né, completamente fora do controle, e aí a empresa vai lançar mão de tudo aquilo que ela tem à disposição para conseguir comprar aquele material, atender os seus clientes, a fim de não perder a sua base de clientes. Muitas vezes levando o custo, né, e muito daquele custo ideal. Né? Às vezes, para atender uma demanda, a empresa comprava de um fornecedor local, com prazo planejado, entrega a longo prazo, para chegar no tempo certo, com custo adequado. Numa compra emergencial, daqui a pouco vai ter que comprar, né, de um outro fornecedor, às vezes de fora, às vezes vai ter que fazer, né, ofertamento de algum voo, por exemplo, fazer a aquisição daquele material através, né, desse tipo de modal, que é o mais caro que tem, para atender o seu mercado consumidor. Então, a compra emergencial é sempre o pior dos casos, mas, para não perder base de clientes, se lança a mão muitas vezes nessa compra emergencial. Então, por isso existe o planejamento, por isso existe a compra planejada, por isso existe o sistema ERP ou MRP, que são módulos que fazem parte dos sistemas de gestão das empresas, gestão de materiais, gestão do sistema produtivo, gestão do estoque, como aqueles sistemas que a gente, né, os mais conhecidos, né, é o SAP, é o DataSul, é o SIGAM, né, que são sistemas que trabalham com esse processo de planejamento de materiais, de compra dos materiais. Funções importantes do setor de compras. A gente já viu que o setor de compras ele é essencial, tem uma importância preponderante. Então, uma das suas funções é o desenvolvimento da cadeia de suprimentos. Então, vai estabelecer aí as parcerias comerciais nesse aspecto de ganha-ganha. Né? Nesse elemento chamado tipo ganha-ganha, é uma modalidade de negociação, ou é um tipo de negociação ideal. Existe aquela negociação, né? Perde-ganha, ganha-perde, o ganha-ganha. Nas duas anteriores, um dos lados sempre sai com algum tipo de prejuízo. Então, na ganha-perde, a empresa ganha e o fornecedor perde. Na perde-ganha, a empresa está comprando, está perdendo, está ganhando o fornecedor. Na ganha-ganha, as duas partes têm ganhos, por assim dizer. Ou seja, é um processo equânime, equilibrado para as duas partes. Por que deve ser um processo ganha-ganha no processo de negociação com o fornecedor? O fornecedor é parte do processo. A gente quer que esse fornecedor ele tenha qualidade nesse fornecimento, cumpra os prazos, que esse fornecedor seja, né, nosso parceiro comercial durante, né, longo tempo, a fim de que se extraia o melhor resultado possível dessa relação. Então, ela deve ser uma relação ganha-ganha. Nunca predatória, né, fazendo com que o fornecedor, inclusive, tenha prejuízos, que a gente tenha o melhor ganho. Aí a gente vai, por assim dizer, matar o fornecedor, né? E aí, se a gente quebra o fornecedor, vai comprar de quem depois, né? Vai ter que desenvolver um outro fornecedor, e esse processo predatório é sempre prejudicial na relação de parcerias, tá? O Matheus levantou a mão, pode falar, Matheus. Sim, um exemplo de fornecedor nesse ganha-ganha que tu estava falando, né? Eu tenho um exemplo bem assim clássico para dar referente a isso. Antes da pandemia, eu trabalhava com locação de equipamento para evento, né? Com a pandemia, lógico, eu perdi o emprego. Sim. E aí, o que aconteceu com a gente uma vez? Uma vez, a gente estava... Teve um dia que a gente estava com bastante evento. E chegou lá uma pessoa que queria assim, de última hora, pedir um equipamento. E a gente não tinha esse equipamento disponível. Só que eu sabia que um concorrente nosso, que era um fornecedor nosso, que a gente alugava dele as coisas, ele sabia, eu sabia que ele tinha. Eu fui perguntar para ele se estava disponível. Aí ele falou que estava. Só que daí eu falei para ele que eu precisava que ele, geralmente, eu acho que era 300, 400 reais que ele
fazer o aluguel do equipamento para gente. Sim. Só que daí eu tinha conversado com ele que daquela vez eu precisaria que ele abaixasse um pouco, porque eu não tinha conseguido cobrar muito do cliente final. Sim. Senão, na verdade, eu nem ia conseguir nem pagar a sublocação que eu estava fazendo. Aí, como a gente tinha por hábito quase todo mês trocar equipamento, essas coisas, ele acabou fazendo um preço diferenciado. Aí eu consegui atender o evento que eu queria e os dois, no final das contas, acabou saindo ganhando. Legal, bacana, excelente exemplo, né? Então, ter essa flexibilização, essa flexibilidade, né? Os dois saíram ganhando, o cliente foi atendido, né? É o tipo de relação ganha-ganha. Todos mantêm, né? Uma relação comercial positiva e todo mundo flexibilizando um pouquinho, todo mundo ganhou, né? Isso aí foi importante. Se não tivesse essa possibilidade, todos tinham perdido, né? O cliente tinha perdido, as duas empresas tinham perdido também. Legal, excelente exemplo. Muito bem, alguém mais quer trazer alguma contribuição? Algum exemplo, alguma dúvida, talvez? Natanael, pode falar, Natanael. Professor, tá ouvindo? Sim, estou ouvindo. É o seguinte, eu tinha trabalhado no setor de compras e, pelo que o senhor falou aí, é interessante o detalhamento referente a essa área. Eu passei assim pelo auxiliar de compras, que era tipo, trabalhei com cadastro de materiais, cadastro de fornecedores, e para passar desse cadastro eu tinha que fazer uma solicitação de compras, como também a lista de cotação e logo em seguida a geração de pedido de compra, para poder finalizar o procedimento. Porém, tem um processo grande sobre isso, entendeu? Sobre a maneira que o comprador faz o pedido, né? Porque, sim, primeiramente, tem que passar pelo cadastro de materiais, que é a maior dor de cabeça que a empresa tem. Verdade. Né? Junto com saneamento de cadastros, principalmente de materiais e fornecedores, né? E aí, mediante a isso, né, houve um monte de problemas referente à compra de materiais. Por exemplo, muitos setores não passavam pelo setor de compras e faziam a compra direta. O que gerava era o esgotamento de nota fiscal que chegava no setor fiscal e passava por setor de compra para fazer um pedido direto, entendeu? Sim. Processo burocrático. O que gerava muito acúmulo também de cadastro de materiais, como também o excesso de pedido de compras. Sim. Entendeu? E até hoje, né, até o momento, né, quando eu trabalhei nessa empresa, né, foi melhorando a cada dia, entendeu? Foi vindo um consultor de cadastro para poder limpar o sistema, entendeu? E estou resumindo isso tudo, porque era a maior dor de cabeça que a gente tinha sobre isso, entendeu? Sim, então era isso mesmo. Eu queria dar só um exemplo aí sobre o procedimento de compras. Legal, Natanael. Muito obrigado pela tua contribuição. Exponha. Bem interessante o exemplo que o Natanael trouxe, né, gente? Então, o setor de compras é um setor fundamental, essencial na empresa, né? Se ele tem dificuldades no seu funcionamento, né? Quanto problema causa, né? Por exemplo, que o Natanael estava trazendo, né? A empresa dele lá tinha alguns problemas porque o processo não funcionava exatamente de acordo, né, com aquilo que deveria, né? Levantou a mão de novo, Natanael? Quer complementar alguma coisa? Ou foi sem querer? Não, foi sem querer. Tá, tranquilo. Muito bem. Então, essa é uma função extremamente importante, né? Pelos exemplos que a gente viu, realmente, né? Esse desenvolvimento da cadeia de suprimentos é importantíssimo, né? Essa relação, desenvolver essa relação com fornecedores. Desenvolver os fornecedores, fazer pesquisa de fornecedor, avaliar, né, esses fornecedores em relação ao prazo de entrega, né, em relação à sua capacidade de qualidade da entrega dos materiais, fazer esses cadastros desses fornecedores dentro do nosso sistema para depois, quando necessário, né, já ter esse desenvolvimento. Outra função importante
que o setor de compras executa é a negociação de preços e condições de pagamento. Como a gente viu, o setor de compras sendo essencial, ele vai influenciar nos objetivos de produção, cujo um dos objetivos é o custo. Então, negociar preço é uma parte integrante, é uma parte importante. E sempre tem aquele horizonte que a gente comentou, né? A relação tem que ser ganha-ganha, então tem um horizonte aí de negociação, em que tem que ficar bom para a empresa que está comprando. Eu também não posso aí, de novo, né, entre aspas, matar o meu fornecedor, né? Tem que ser um ganho para ele também. Então tem um espaço de negociação, às vezes mínimo entre as partes, mas a empresa tem que extrair sempre aquilo que é, né, melhor, que minimize os seus custos, mas também deixando a margem de ganho de lucro do fornecedor, né, para que essa relação seja salutar, saudável, a gente tenha uma continuidade desse processo, né, o fornecedor sempre vivo ali, né, nos atendendo também, isso é importante. As condições de pagamento podem ser um diferencial, às vezes a gente não consegue, né, o gap de negociação de preço é pequeno, às vezes a gente consegue negociar as condições de pagamento. Às vezes um pagamento que seria, né, à vista, um pagamento que seria, né, em 30, 60 dias, a gente consegue trazer para 90 dias, né, 120 dias, por exemplo. O que ajuda muito o fluxo de caixa da empresa. Né? Às vezes a gente não conseguiu negociar muito ali porque o gap de preço era curto. Mas se eu negociar um horizonte de pagamentos maior, eu não vou exigir financeiramente da empresa já de imediato. Então, eu melhoro o fluxo de caixa com esse processo de negociação das condições de pagamento também, né? Fernando levantou a mão, quer falar, Fernando? Não, eu só ia complementar justamente isso aí que o senhor falou, só que hoje em dia o compras em si é um pouco mais engessado do que antigamente. Antigamente tinha um espaço maior para negociação, hoje em dia não é tanto assim, né? Sim, sim. Com o avanço da internet, então ficou tudo bem travado assim nessa área de compras, né? Ou tu compra desse fornecedor, ou tu compra daquele, né? Isso. O que varia mesmo é o prazo, na maioria das vezes. Exatamente, Fernando. Às vezes o gap de negociação muito pequeno, né? A competição é muito grande, são grandes players às vezes, e os preços são bem parecidos, né? Então, muitas vezes está na condição de pagamento, né? Aquilo que a gente consegue trazer de melhoria, né, no nosso processo de negociação na área de compras. O que é sempre muito útil por causa do fluxo, né, de caixa da empresa. E a gente já viu ali no início, né, que compras tem essa conexão também com a área financeira, né, da empresa. Então, as condições de pagamento vão ajudar bastante nesse aspecto do fluxo de caixa. Uma outra função do setor de compras é o acompanhamento do processo. Feita, né, a negociação, né, o setor de compras precisa acompanhar os fornecedores. A depender, às vezes, do tamanho da equipe, né, de compras, isso pode ter uma divisão, né, organizada, de acordo com o gestor da área, de acordo com alguns fatores. Mas pode acontecer, por exemplo, né, temos lá 30 fornecedores que estão, né, com prazo acontecendo aí nos próximos 30, 60, 90 dias, prazo de entrega. E aí nós temos uma equipe lá, né, de 5, 6, né, na área do setor de compras. Se divide, né, esses fornecedores para acompanhamento entre as pessoas da equipe, né, às vezes entre todos, às vezes entre 2, 3, dependendo da situação da equipe. E esses vão fazer, então, esse acompanhamento desse processo. Então, claro, né, gente, uma coisa é fazer a compra, acordar a data de entrega e se lembrar, né, que tinha um prazo para entregar quando a produção solicitar o material e esse material não tiver, né, no almoxerifado porque a empresa fornecedora não entregou. Outra coisa é a gente fazer esse acompanhamento com antecedência periódico. A depender do prazo, às vezes pode ser, né, a cada 5 dias, por semana, por exemplo, a depender, se é um prazo mais longo, pode fazer quinzenal, mas tem que fazer um acompanhamento, para não acontecer essa surpresa. Né? Então, fechamos um fornecedor para comprar lá uma determinada matéria-prima. Chegou no dia da produção precisar daquele material, não chegou. Bom, se eu faço o acompanhamento, daí a 5 dias eu ligo para o meu fornecedor, como é que está andando o processo aí, a produção da matéria-prima está legal, está indo bem, quantos por cento já está pronto? Fazendo esse acompanhamento.
pode ser que no meio eu descubra, né? Lá, né, daqui a 15 dias, já liguei umas 3 vezes por fornecedor, ele chega lá no meio do caminho e diz, olha, eu vou conseguir te entregar só 50% do que eu prometi. Tá? Tive um problema numa máquina, estragou, vai vir uma peça importada, até consertar, não vou conseguir cumprir o prazo para ti. Não vou conseguir te entregar metade que eu produzi até o momento. Ainda tem tempo, se eu estou fazendo acompanhamento do processo, ainda eu tenho tempo, né, agora já na compra de urgência, de negociar com um outro fornecedor, buscar uma outra solução para entregar no prazo ainda, né, os materiais para produção. Agora, se eu não fizer o acompanhamento, né, se não ligar o fornecedor também não se preocupar e dar esse feedback, vai chegar na data e eu não vou ter todo o material, né? Então, o acompanhamento é um processo, uma função importante. Josiane levantou a mão, pode falar, Josi. Não, só ia dizer exatamente o que tu começou a falar agora, que às vezes os fornecedores, eles têm algum problema, aconteceu alguma coisa, que eles venderam mercadoria que eles não têm no momento, prometeram entregar, daí eles ficam te enrolando. É mais ou menos isso. Exatamente, né? Se a gente está fazendo acompanhamento, a gente tem uma ideia. Poxa, esse fornecedor tá me enrolando, tem que dar uma dura nele, né? Ver se ele realmente se compromete, senão eu vou ter que achar uma outra alternativa, para não descontinuar, né, o meu processo, né? Seja a produção do produto ou a prestação do serviço, né? Imagina, o cliente chega, o serviço ser prestado e o meu fornecedor não entregou, né, os materiais que eu preciso para prestar o serviço. Então, né, esse acompanhamento ajuda muito, né? Ajuda muito a gente evitar problemas de fornecimento, de descontinuidade do atendimento do cliente. Cláudia levantou a mão, pode falar, Cláudia. Não, desculpa, foi sem querer, produção. Tranquilo, certo. Muito bem, gente. Outra função do setor de compras é o recebimento dos materiais. Então, com a chegada dos materiais à empresa, claro que existe ali uma relação da área de compras, né, com tanto a parte de gestão de materiais, que vai dar entrada desse material no almoxarifado de matérias-primas, quanto com a área de qualidade, que também precisa avaliar a qualidade desse material que está chegando. Então, geralmente, né, no recebimento de materiais, tem envolvimento dessas 3 áreas, né? O pessoal de materiais, que vai dar entrada, o pessoal da qualidade, que vai verificar esse material, e o pessoal de compras, né, que após confirmada a qualidade de material e a entrada desse material, vai encaminhar, então, a nota fiscal de recebimento ao setor financeiro para pagamento, mas, né, tem que fazer essa avaliação inicial, né, desses materiais no recebimento, que é algo sempre muito importante. Então, faz parte, é a função do setor de compras, parte do recebimento de materiais, mas existem outras 2 áreas, né, que participam desse momento, né, a área de qualidade, a área de materiais, né, em geral, o almoxarifado de matérias-primas. Tá? Claro que isso vai depender da empresa, né, tem empresa que vai ter departamentos próprios para cada uma dessas funções, né, outras empresas menores, né, vai, às vezes, numa pessoa só, existir as 3 funções, né? Uma pessoa só que está ali no recebimento, né? Faz o encaminhamento da nota fiscal para a área de pagamento, já faz a verificação da qualidade e faz o cadastro da entrada desse material no almoxarifado de matérias-primas. Às vezes uma pessoa só executa as 3 funções. Às vezes empresas maiores, né, vão ter isso bem distinto, bem separado, com áreas, departamentos, né, com diversos funcionários executando essas funções. Mas essa função é importante, independente do tamanho, né, da empresa, executar essa função. Tá? Bom, ainda dentro das funções do setor de compras, nós temos essa função de negociação, né, que nos dias atuais faz com que a área de compras seja vista como um centro de lucro, mesmo que a capacidade, o poder de negociar, às vezes, seja pequeno, o gap de negociação é pequeno, mas ainda assim, né, hoje em dia é visto como um centro de lucro. Tá? Sofia colocou no chat que deu uma atrasada, tranquilo, Sofia, obrigado por avisar. Não deixa de depois, né, assistir a parte inicial da aula, tá? A aula está sendo gravada, depois fica disponível ali no Classroom, certo? Certo, obrigada. Nada. Então, gente, por que é visto dessa forma, né? Por causa dos 5 objetivos da administração da produção. Um dos 5 objetivos é a redução dos custos, né? Então, a área de compras cumpre um certo papel, né? Tem uma certa dimensão dentro desse papel da redução dos custos. Então, dentro desse papel está
o poder de negociação que a área de compras tem. Claro que depende de cada empresa, depende da área de atuação dessa empresa, das matérias-primas que estão sendo negociadas, do volume de negociação, tudo isso impacta, né? Enquanto a empresa tem poder de negociar isso. O Matheus levantou a mão, pode falar, Matheus. O que seria o L igual a P menos C aí em cima que tu colocou? Certo, obrigado pela pergunta, Matheus. Então, como o setor de compras ele é visto como um centro de lucro, né, qual é a perspectiva, qual é a visão? Né? É que o lucro é igual ao preço menos o custo. Tá? Então, o preço é dado pelo mercado, né? Porque a gente já, até pelo exemplo que já foi trazido até pelo Natanael antes, né? Tu também trouxesse esse exemplo aí das negociações, às vezes a gente não tem muita margem para negociar o preço, né? O preço é dado pelo mercado. Tem uma variável aqui que a gente não consegue negociar muitas vezes, né? Quando consegue negociar, a margem é pequena. Então, o que vai fazer com que eu tenha mais ou menos lucro, né? E aí o setor de compras tem esse poder de negociação. Reduzir os custos do processo, né? Melhorar os prazos, né? Negociar uma boa matéria-prima que vai desperdiçar menos no processo, né? Que são outros parâmetros que vão garantir que a gente, dentro da área de custos, consiga trazer uma margem de lucro para o processo de compras, que às vezes não vem do preço, mas vem da minimização do custo, porque o lucro é sempre o resultado, né, do preço menos custo. No caso da aquisição da matéria-prima, se trata disso, tá? O lucro proveniente da negociação, da compra do material, vai ser o preço que é dado pelo mercado, mas eu vou minimizar os impactos de custos dentro do meu processo para aumentar a margem de lucro. Por isso o setor de compras é visto como centro de lucro nos dias atuais. Consegui te responder, Matheus? Sim, obrigado. Certo, obrigado. Muito bem. Então vamos aí às etapas, tá, do ciclo do processo de compras. Tudo, claro, se iniciará pelo recebimento de uma ordem de compra. Então o setor de compras, ele é, por assim dizer, provocado. Quando lá o PCP, o Planejamento e Controle da Produção, identifica, né, pelo seu ciclo de MRP, que chegados determinados pedidos dos produtos, verificado o estoque de matérias-primas, existe a necessidade da compra de alguns materiais para atender aqueles pedidos. Isso faz com que haja uma emissão de ordem de compra, né, encaminhada ao setor de compras. Então, quando a ordem de compra, né, o pedido de compra, esse documento interno chega ao setor de compras, ele deve determinar, né, ou pelo menos informar, no mínimo, a área de compras, quais são os materiais a serem adquiridos, a quantidade desses materiais e em que prazo esses materiais devem estar dentro da empresa para que não haja quebra do fluxo do processo de produção. Tá? Então, essas são as 3 perguntas básicas aí, ou as 3 informações básicas, né, a serem respondidas pela emissão da ordem de compras, que chega então até o setor de compras. Natanael, pode falar, Natanael. Bem, professor, falando sobre o pedido de compra, ela terá que vir com a nota fiscal, né? Ela é tipo um espelho da nota fiscal. Por exemplo, se der diferença em um produto na quantidade, a nota fiscal, né, terá que fazer um relançamento do pedido de compras, entendeu? Fazendo novamente o processo para poder passar pelo financeiro e depois fazer o pagamento do fornecedor. Certo? Isso, perfeito, Natal. É isso aí mesmo. Tá? Claro que aqui é a primeira parte, né? O Natal já está falando já quando já tem lá a ordem, né, de compra com, né, um anexo da nota fiscal, né, já sendo o material sendo recebido, enfim, né? Aqui, esse recebimento de ordem de compra aqui é o documento interno que vai gerar, então, aquele movimento do setor de compras, né? Ele sabe quais materiais vai comprar, qual quantidade, o prazo, para poder, então, negociar com os fornecedores, né? Firmar, então, com algum fornecedor a colocação desse pedido, aí sim, né, gera esse processo de anexo de nota fiscal, enfim,
que vem logo a seguir, né? Mas muito bem lembrado, muito bem colocado aí pelo Natanael. Obrigado pela contribuição. Muito bem, primeira etapa do ciclo, né, do processo de compras, a geração das ordens para o processo do setor de compras. Claro, recebido, né, via sistema, a necessidade de aquisição desses materiais para complementar as matérias-primas que vão, né, alimentar o processo produtivo, porque o sistema MRP viu, né, eu tenho lá matéria-prima para fazer uma determinada quantidade de produtos, mas para fazer todos, eu tenho falta de material, o que gerou a necessidade de ordem de compra, e o setor de compras vai se mexer agora, né, para fazer essas compras. O que ele faz? Vai pesquisar e selecionar os fornecedores. Claro, né? Pesquisa, a gente está falando de desenvolvimento de fornecedor. Quando eu não tenho um fornecedor, ou tenho um novo produto, uma nova matéria-prima, eu vou desenvolver um fornecedor, naquele primeiro momento vou pesquisar. Mas se eu já tenho, né, fornecedores cadastrados, desenvolvidos já no meu sistema, eu vou selecionar, né, aqueles fornecedores, vou fazer, então, nesse processo, nessa verificação, quem são os fornecedores no mercado para aquelas matérias-primas, quais os preços, as condições propostas. Em geral, né, existe ali um processo determinado pelo gestor da área de materiais, o gestor de compras, ou alguma diretoria que determina. Eventualmente, né, é muito comum as diretorias e gestores determinarem para os compradores o seguinte, vai negociar com os fornecedores as melhores condições, prazo, preço, enfim, qualidade, né, dentro daqueles fornecedores, mas tu vai fazer 3 cotações, 3 fornecedores diferentes. E com as 3 cotações, tu vai encaminhar, então, para o teu gestor, né, na área de compras, ou para o diretor, que vai avaliar e vai aprovar a compra de algum deles. Mas isso, claro, né, a gente está tratando de processos mais elaborados, de empresas que estão com esse alinhamento mais justo e mais acertado, né, justamente num processo ético, porque não vai caber ao comprador a decisão de qual fornecedor. Ele vai fazer o levantamento, a seleção, vai fazer 3 cotações, e aí depois o gestor que vai fazer a aprovação de qual desses 3 será feita a compra. Tá? Claro que isso, guardadas as devidas proporções, a realidade de cada empresa. A gente sabe que empresa que está no processo de maturação ainda não chega nesse ponto, né? Às vezes está tudo na mão do comprador, é um só, ele que faz tudo sozinho, né? E às vezes não tem esse processo de selecionar 3, escolhe um, aquele que ele acha mais adequado. E claro, cada empresa está num processo de evolução. O ideal seria, nesse caso, ter essa distinção, né, ética entre quem seleciona e quem aprova o fornecedor que vai atender aquele pedido, justamente para evitar, né, problemas de favorecimento nesse sentido. Tá? Bom, a negociação com os fornecedores, né? Em geral, o que a gente vai negociar? A gente tinha comentado algumas coisas já, né? Preços e condições, mas entra também, gente, qualidade, tá? E o prazo de entrega, certo? A qualidade da matéria-prima faz toda a diferença. Tá? Então, tem que ter um equilíbrio, né? Às vezes, um fornecedor que vai me trazer um preço mais baixo, né, frente ao que o mercado está oferecendo, eu tenho que dar uma analisada na qualidade, né? Porque às vezes eu vou pagar um preço mais barato, mas a qualidade daquela matéria-prima sendo inferior, vai acontecer o quê? Um desperdício maior no processo produtivo, no final da ponta da linha, né, eu vou acabar utilizando mais daquela matéria-prima para produzir a mesma quantidade, então eu vou ter um custo de desperdício aí. Então eu tenho que sempre fazer esse contrabalanceamento. E claro, o setor, a área da qualidade, às vezes a área de, dependendo da empresa, claro, né? Às vezes a gente tem uma área de P&D dentro da empresa, né? Projeto de desenvolvimento, e aí eu estou avaliando esses fornecedores em termos de preço e qualidade. Então, a área de P&D vai me ajudar nesse processo, né? Eu sou da área de compra, não tenho formação para avaliar a qualidade de um determinado material. Então, eu vou fazer esses encaminhamentos, às vezes, de validação, né, para essas áreas. Às vezes não tem isso, né? Às vezes na empresa que a gente trabalha é só a gente para decidir tudo. E às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra nessa decisão entre preço e qualidade, tá? Josi levantou a mão, quer falar, Josi? Não, é mais um comentário sobre o que tu está falando daí nessa questão de negociação com o fornecedor, dependendo da parte em que tu trabalha,
Acho que não, acho que em qualquer parte mesmo que tu trabalha, o que pode acontecer é que tu pegar uma coisa com uma qualidade muito mais baixa por um preço muito mais barato e tu não vender. Daí tu tomar um baita de um prejuízo. Exatamente, né? Então, são condições, né, que a gente tem que avaliar, né? Às vezes nem sempre aquele preço um pouquinho mais acima, né, dos outros concorrentes vai ser um problema, né? Porque se esse preço é um pouquinho maior, mas a qualidade é superior, eu vou ter menos desperdício no processo, então eu vou fazer mais com aquele pouquinho mais caro. Mas se eu pagar um tantão mais barato e eu desperdiçar metade, porque a qualidade é ruim, né? Olha só o custo que foi, né? Então essa relação é sempre muito importante, né? Às vezes nem sempre o mais barato é o melhor, né? A gente tem que considerar os custos que estão relacionados à má qualidade das coisas, né? Das matérias-primas que a gente adquire. E essa é uma fronteira aí que tem que ter sempre análise, tá? Matheus levantou a mão, pode falar, Matheus. Não, você está falando de preço, de negociação, essas coisas, né? Às vezes o barato não compensa. Eu lembro que quando eu trabalhava, a minha mãe tinha uma loja que a gente vendia produto congelado. Aí um determinado produto a gente conseguiu de outra marca e com um preço mais barato. Aí a gente tentou comprar para poder oferecer, né, para o pessoal, para ver se eles iam aceitar para a gente poder trocar, né? Resumindo a história para ti. Eu acho que a gente pegou pouco, pegamos uns 15, 20, assim. A gente ia pegar 20 produtos, dos 20, a gente conseguiu vender só 8, que os clientes que a gente estava oferecendo não estavam querendo, e dos 8 pegou só 2 que tinha gostado que a gente tinha trocado. Sim. Tem esse detalhe, né? O gosto do feliz, né? E a diferença, assim, no valor não era tão... Era uma coisa que compensava. Sim, sim. É interessante, né? Uma avaliação importante, é um exemplo bacana que o Matheus trouxe, né? Essa avaliação sempre deve ser feita, né? Inclusive, com relação ao quesito qualidade, né, gente? É muito importante a gente, no desenvolvimento de um fornecedor, por exemplo, quando é um fornecedor novo, enfim, que a gente está verificando, o preço é mais barato, né? A gente está nessa dúvida. A gente vai pedir o quê? A amostra, né? Então, o primeiro passo, eu vou pedir amostras, né, de diferentes lotes de produção desse fornecedor e vou submeter, né, fazendo, né, às vezes, um lote piloto, né, uma produção em baixa escala, para verificar como esse material, né, enfim, traz um determinado resultado ou não dentro do meu processo, claro, sendo avaliado, né. Então, às vezes a gente não vai, é mais barato, vou comprar tudo de uma vez só, não, vou avaliar esse fornecedor com calma, né, pedindo lá amostras para avaliação dessas amostras, né. É sempre importante também deixar isso bem frisado, né. E claro, gente, a gente até comentou antes a questão do acompanhamento dos pedidos, né, chamado de follow-up, né. Então, fazer esse acompanhamento de como o fornecedor está processando os pedidos. Tá? Não podemos aí firmar lá a compra, acertar a data e esquecer do fornecedor. Tem que ser feito os acompanhamentos para não ter surpresa, tá? Chegar no final, o fornecedor teve problema, não cumpriu o prazo e a gente realmente vai sofrer as consequências. Isso é muito comum, tá? Fazer acompanhamento de pedido, principalmente a empresas de médio, né, e grande porte, já tem isso como uma filosofia da área de compras, né? Que às vezes não acontece, são empresas menores, né? Os menores aí, às vezes não tem esse costume, né? Não tem essa prática, e acabam sofrendo os impactos aí de não fazer o acompanhamento do pedido junto aos fornecedores. Aqui é acompanhamento mesmo, né? De ligar, de saber como é que tá, né? Se vai conseguir cumprir o prazo, né? Então, para daqui a 30 dias, então, né, a cada 7 dias eu vou dar uma ligadinha, né? Para saber como é que tá, já produziu uma parte, já consegue me antecipar a entrega de uma parte, já para ir garantindo, né, entregas parciais, né? Então esse acompanhamento é sempre muito importante.
Outra coisa importante nas etapas do ciclo do processo de compras é o controle do recebimento, tá? Então, no recebimento, vão se verificar as especificações. Era uma chapa metálica, né? Tem uma densidade, tem uma liga metálica, uma combinação metálica, tem uma espessura, tem dimensões, né? Largura, profundidade, altura. Né? Quais são as especificações? O peso, né? A forma. Tá? E aí essas especificações devem ser controladas lá no recebimento. Tá? Claro, devidamente, né? Verificada por técnicos, né? Daquela área em específico. Vamos imaginar uma indústria química, né? Está recebendo, então, os seus insumos lá. Então, vão ser diversos produtos químicos, né? Tem uma testagem que é feita pelo técnico em química naquela área, então, né, naquele tipo de empresa, faz parte do processo de qualidade do recebimento, a pessoa de compras, a pessoa que recebe, e um técnico na área para fazer essa controle dessas especificações. É uma empresa de mecânica, né? Recebe materiais, então, né, chapas metálicas, né? Tem um técnico mecânico que faz parte do processo, sempre tem alguém que tem algum conhecimento técnico naquela área para fazer esse controle do recebimento. Por quê? A gente não quer colocar para dentro do estoque material de baixa qualidade, que não atenda as especificações, fora das dimensões, porque depois, quando for para o processo produtivo, não vai conseguir produzir, não vai conseguir entregar, né? Então, a gente tem que ter esse controle muito importante, né? Que é o controle do recebimento. Muito bem, gente. Esses foram, né, as etapas aí do ciclo do processo de compras. Mas o processo de compras, né, é uma parte da chamada cadeia de suprimentos, que deve ser acompanhada de ponta a ponta. A origem, né, do termo vem do inglês, que é o Supply Chain Management. Tem esse nome em inglês, nessa origem, assim, porque os primeiros autores, né, são então ingleses, americanos, enfim, que trouxeram essas informações da cadeia de suprimentos, né, gestão da cadeia de suprimentos. Mas sim, encontramos autores, né, traduções em PTBR, como se diz, né, em português brasileiro. Então, são diversos autores, entre eles até o Chiavenato, né, tem publicações nessa área da gestão da cadeia de suprimentos, que vai trazer o termo, né, na nossa língua, que significa gestão da cadeia de suprimentos. Quando a gente abre um sistema ERP, um sistema SAP, um SIGAM, um DataSul, às vezes, tá, na produção do sistema lá, eles acabam utilizando essas siglas, tá, em inglês, SCM, né, que é do Supply Chain Management, mas quando a gente vem enxergar isso no sistema, significa gestão da cadeia de suprimentos, tá. Isso é uma questão de nomenclatura aí, em função das publicações. O Natanael colocou no chat: chama os compradores ao gerar a cotação e envia os fornecedores, avaliando as melhores condições dos materiais, em prazo de entrega e os preços que são um pouco mais baixos que os fornecedores concorrentes, por exemplo. Legal, Natanael? Exatamente. Aqui, pessoal, quando a gente trata da gestão da cadeia de suprimentos, então a gente está tratando desde o recebimento da matéria-prima, né, ou até mesmo, né, da geração da matéria-prima lá dentro do meu fornecedor, a logística de entrega até a minha empresa, todo o meu processamento e até a entrega final do produto acabado lá no meu cliente final. Então, todo esse sistema é chamado de sistema integrado, tá? Gestão da cadeia de suprimentos. Escolha o seu produto preferido. Deu um ruído aí. O Matheus que estava com coisa ligada. Tranquilo, já conseguiu controlar aí, obrigado. Dentro da cadeia de suprimentos, então, a gente vai ter, em diversos momentos, material, né, que é armazenado. A gente, inclusive, já viu em aulas anteriores, né, estoque de produto acabado, estoque semi-acabado, né, estoque de matéria-prima, diferentes tipos de estoque, né. Então, esse material todo que está em processo, lá na entrada, em processamento, na saída, é o estoque da empresa, estoque total, né. Então, esse conceito é importante. Estoque é todo qualquer material que a empresa possui dentro do seu processo. Então, vai ser matéria-prima, material em processamento e até o produto acabado. Esse é o estoque. Isso tudo é estoque, tá? Para a gestão da cadeia de suprimentos. Sendo que esse material, né, que está em estoque, em diversas fases, né, quando ele está lá no meu almoxerifado, né,
É um local, um espaço físico onde ficam armazenados os insumos, as matérias-primas, por exemplo. Então, do meu recebimento, entrou para o meu almoxerifado as matérias-primas, aquele material que vai ficar lá armazenado, sem qualquer tipo de alteração, né, e depois, né, é encaminhado para o processo produtivo. Além, é claro, né, desses materiais que vão ser utilizados lá na produção do produto ou na prestação de serviço, a gente tem também, no almoxerifado, o material de expediente, que é utilizado pelo setor administrativo, pelo setor de RH, pelo setor financeiro, né? Esse material de expediente fica lá também, dentro do almoxerifado, que dispensa os materiais para os processos, né, da empresa. E claro, né, na ponta final, nós temos o depósito, que é o local onde ficam armazenados os produtos acabados, tá? Esse depósito, então, ficam lá produtos prontos, né, acabados, na maior parte das vezes, às vezes também algum produto semi-acabado, né, que é vendido partes e peças, né, os spare parts, então, a depender do tipo de empresa, além de vender o produto pronto, o produto acabado, né, às vezes ela vende partes também, né, para empresas subsidiárias, ou empresas que vão fazer serviços terceirizados, ou manutenção, por exemplo, né, podem fazer compra de partes, né, do produto para prestar esse serviço, então o depósito do produto acabado também tem essas situações dos spare parts. Tá? Bom, a gente já viu que a armazenagem é importante, ela ocorre durante todo o processo. Né? Eu vou ter material armazenado no almoxerifado, matéria-prima, material armazenado em processo, material armazenado no depósito de produto acabado. Então, esse processo é importante, ele tem seus objetivos. Tá? A gente vai ver que, na maior parte, né, das situações, né, o objetivo central tende a ser, né, os custos, obviamente a redução dos custos, através, né, da eliminação ou da redução de uma movimentação excessiva, um layout mais adequado, né, uma organização e racionalização dos espaços. Tá? Os objetivos vão ser a redução de custos, minimizando a perda de mercadorias e produtos, ou seja, eu vou controlar aquele ambiente. Vou ter produtos que eu tenho que fazer controle de umidade, temperatura, pressão, né, de qualidade do ar, por exemplo. Esses elementos não controlados podem gerar algum tipo de perda dentro do meu almoxerifado, por exemplo. Né. E pensar, mas lá na empresa a gente é papelão, né, não tem que cuidar da temperatura, né, não tem muita coisa. Mas e a umidade? E se chover? E se der um vazamento no telhado, né? Quantos quilos de papelão eu vou perder? Ah, não, a minha empresa é mecânica, é só metal. Mas, né, esse metal pode sofrer algum tipo de dano, né? Então tem que cuidar para não perder material, né? Se aquele material está mal organizado, solto, né? Algum equipamento bate, amassa, perda. Então, redução de custo decorrente de perda de mercadorias e produtos, ambiente controlado. Redução de custos pela redução da movimentação das mercadorias, o chamado picking, né? Então, às vezes, dependendo do tamanho, né, do armazém, né, de matérias-primas ou de produto acabado, há uma circulação muito grande, né? E isso, né, se reflete no tempo que se perde ou que se ganha, né, na entrega dos materiais, enfim, né, isso traz custos. Obviamente, minimizar, né, essa movimentação vai ajudar muito a empresa a ser mais efetiva, mais rápida nas suas entregas, né, reduzindo assim custos. E, claro, melhoria do atendimento ao cliente interno e externo, racionalizando os layouts, né, que inclusive é conteúdo da nossa próxima aula, né, na quinta-feira a gente vai falar um pouquinho de layout. Claro que o layout tem a sua importância não só para a armazenagem, mas para o próprio processo produtivo, né, em diversos aspectos organizacionais. Alguns segredinhos aí da armazenagem, né? Às vezes tem esse nome, né, de segredo, mas deve ser conhecido, né? Não deve ser segredo para ninguém. A distância é inimiga da produtividade, de fato, né? Por isso, em termos de armazenagem, né, o mais próximo é o melhor, o mais distante é o pior. Ou seja, quanto mais eu tiver que me deslocar, né, para pegar um material, né, mais tempo eu estou levando, no acúmulo do ano, né, mais custo sem agregar valor aconteceu. Ou seja, só movimentar material, né, não agrega valor. Né, o que agrega valor é a entrega do material para o cliente, enfim, né, a produção do material. Então, só movimentação não. Então, a distância é inimiga da produtividade e essas distâncias devem ser minimizadas.
Responsabilidade, né, sobre o controle dos itens em estoque. Isso é de responsabilidade, né, não só da gestão de materiais, né, mas da área de compras, né, de outras áreas que fazem acesso a esses materiais. Tá? Então, é a responsabilidade de todos. Quando se diz picking, né, se fala em toque no material, ou seja, se eu pego o material, né, e estou só movimentando esse material de um lugar para o outro, tá, eu não estou agregando valor. Quando eu não agrego valor, esse toque no material deve ser evitado. Tá? Então, se eu vou pegar no material, é para entregar para alguém para o processo produtivo, se eu vou pegar esse material é para enviar para o cliente final. Agora, se eu estou tirando o material de um lugar só para colocar num outro lugar, né, eu estou perdendo tempo, eu não estou agregando valor. Tá? Isso deve ser evitado. Funcionários mais produtivos quando controlam o próprio trabalho, ou seja, dar autonomia para as pessoas, treinar, desenvolver para que possa ser dada essa autonomia. Né? Isso otimiza o trabalho. Né? Agilidade e rapidez são sempre melhor, então sempre visar isso, né? Pensar nos processos de forma ágil e rápida, né? Não burocrática, né? Não para criar regras sem sentido, às vezes, né? Ou um indicador, né, que seja excessivo. Isso a gente deve ter sempre atenção. Né? Então, eu tenho uma série de indicadores, mas todos eles são efetivos, né? Então tem que cuidar disso, porque daqui a pouco a gente está perdendo tempo numa coisa e está deixando de fazer outra. Né? Formulários, planilhas, né? A mesma coisa. Né? Aquele formulário é importante, aquela planilha é importante, controla alguma coisa em termos de produção, de qualidade, produtividade, custo, né? Flexibilidade, então é válido. Se não, é só um entulho atrapalhando o processo. Então tem que se justificar as coisas, porque o processo tem que ser ágil e rápido, né? E considerar sempre os clientes e fornecedores como parte do processo. Os clientes, né? Lá na fase final, na entrega do produto final e realimentando a própria empresa com informações a respeito da qualidade do produto ou do serviço, e os fornecedores também são parte do processo, são parceiros do processo, né? Eles que alimentam a máquina produtiva, né? Que vai produzir o produto ou vai prestar o serviço. Então, a qualidade do meu fornecedor importa, né? A minha relação com esse fornecedor importa, né? Então, ele tem que ser considerado parte do processo. Uma organização é um sistema aberto, e a gente já viu isso em aula anterior, né? Essas relações com o meio externo, né? Com cliente, fornecedores, são vitais. Eles alimentam, né, o sistema aberto que é a organização. Se essa relação não existir, ou se ela for ruim, né, a empresa sempre vai ter problemas. Tá? Se for ruim com o cliente, ela vai ter problema. Se for ruim com o fornecedor, ela vai ter problema. As relações devem ser sempre consideradas, né, e sempre positivas. Vamos agora falar das fases da armazenagem. Bom, a armazenagem, né, aquele aguarda do material, por assim dizer. Tá? Primeira fase é a verificação. Identificar as condições para o armazenamento do material. Né? Se material precisa estar refrigerado, se material precisa estar em ambiente de temperatura controlada, se material, né, como é que eu manuseio esse material, é preciso utilizar algum tipo de EPI para manusear esse material, né? Qual é o peso desse material, eu posso transportar ele pessoalmente, ele precisa de uma paleteira, ele precisa de um guindaste, qual o material para transportar adequado. Tudo isso é a fase de verificação, né? Para cada material eu vou ter regras, né? Então, de identificação, de colocação, né? De estratégias, né? De conservação desse material. Quando a gente fala em conservação, geralmente a gente acaba lembrando mais, né? Desses materiais perecíveis, né? Como materiais que têm data de validade, material que vai acabar estragando, né? Como gêneros alimentícios. Mas tem outros materiais na área médica, tem validade, né? Tem materiais que ao longo do tempo, né, vão perdendo a validade também na indústria eletrônica, né? Isso tudo importa, né? Materiais que usam algum tipo de produto químico também, né? Na área de saúde, na área de beleza, por exemplo, né? Que vão ter validade, e às vezes precisa ter uma temperatura controlada, né? Também tudo é muito importante. Classificação, claro que depende de cada organização e como o gestor, né,
pretende fazer essa classificação, tá? Mas essa classificação ela vai trazer alguns aspectos importantes, tá? Porque se eu classifico um material, né, em tipo A, B, C, D, eu também vou determinar um espaço para esses diferentes materiais, né, A, B, C e D. Então, na determinada prateleira, por exemplo, né, do meu estoque, eu tenho alguns tipos de medicamentos, como, sei lá, medicamentos para a área de gastrite, tratamento, né, de saúde para de gastrite, né, e outro. Para outro eu tenho medicamentos para respiratória, né, para outros eu tenho medicamentos para a área de pressão arterial, né. Então, falando uma indústria, uma farmácia, por exemplo, né, então é particionado, eu tenho áreas em que esse material está classificado. Isso facilita, né, inclusive o picking depois, né, se eu classifiquei em áreas, departamentos, setores, esses materiais, na hora depois de fazer, né, a busca desse material, ficou muito fácil, né? Se eu não tenho isso, está tudo misturado, né? Aí chegou alguém, né, ou uma empresa solicita um lote de um tipo de medicamento, eu vou lá buscar, né? Onde é que está? Né? Tá tudo. Então, se eu tenho esses materiais classificados, ajuda muito. A identificação, aí nesse processo trata-se da codificação do material, né? Então, essa codificação pode ser numérica, alfanumérica, com códigos de barras, ou QR Code, por exemplo. Muitas indústrias estão utilizando já esse processo de identificação com QR Code, que facilita bastante, né, a leitura por aplicativos, leitores óticos, né, já fazendo a leitura de que material é aquele, a quantidade que tem aquele material no estoque, né, as características daquele material, que ajuda muito, né, e esse processo de identificação deve existir, né, para diferenciar, né, obviamente, cada material dentro das suas características. Também faz parte da armazenagem a guarda no local adequado. Ou seja, a gente já tem uma classificação, né, de espaços, e aí a gente tem as identificações por código. Então, isso vai determinar, né, um espaço e um código onde esse material é colocado, que vai facilitar e muito o endereçamento, né? Endereçamento das coisas. Então, cada coisa vai ter um endereço. Então, determinado material está na coluna tal, né, está na linha tal, né, o código é tal. Então, eu já sei que eu vou naquela linha, naquela coluna. Então, digamos que eu tenha, né, diversas linhas ou ruas, né, tem alguns armazéns que chamam até, inclusive, de ruas, tá, dependendo do tamanho, né, do armazém. Então, tem lá 20 ruas, né, é a rua 1, 2, 3, 4, 5, 6, né. Na rua eu tenho o prédio, né? Aí eu tenho o prédio 1, 2, 3, 4, 5. No prédio eu tenho os andares, né? E aí o meu material que eu preciso está na rua 1, no prédio 2, no andar 3. Aí eu vou olhar lá no andar 3, olho o código, né? Tá ali o código do material, eu retiro, faço o picking desse material. Claro, às vezes esse picking é manual, às vezes o picking é com empilhadeira, às vezes o picking é com eletromonovia, enfim, depende do equipamento, né, que a empresa utiliza para fazer esse picking. Tá? O picking é a pega do material, né, é a seleção do material e o encaminhamento para o cliente depois. Tá? Fase 5 é verificação periódica desse material. Então, o material foi totalmente classificado, armazenado nos locais corretos, e aí tem que se fazer, né, uma inspeção nesses materiais, eventualmente, né, para verificar a validade, a quantidade disponível, né, a qualidade desse material para uso ao longo do tempo. Separação para distribuição, quando for necessário, né, enviar para o cliente final o material, o produto acabado, né, como tudo já foi devidamente classificado e colocado nos espaços corretos, fica fácil depois identificar onde está o material para fazer essa retirada, né, e distribuição para o cliente que fez a aquisição. Muito comum isso, gente, esses processos assim, são bem claros e bem visíveis, né, em empresas que a gente encontra com facilidade, às vezes até, vídeos no próprio YouTube, né, a gente for procurar lá o centro de armazenagem, o centro de distribuição, né, de empresas como Natura, Avon, a Amazon, Mercado Livre, né? Tem grandes centros de distribuição, às vezes a gente encontra, né, vídeos assim. Inclusive, eu acho que para a aula que vem eu tenho
uma atividade com um vídeo aí de uma dessas empresas para vocês verem esses processos aí. Temos, então, 2 tipos de estocagem, né? Claro, gente, ao olhar esses 2 tipos de estocagem, o sistema fixo e o sistema livre, a gente deve ter a ideia de que não existe um melhor do que o outro. Existe aquele mais adequado para aquele tipo de empresa. Então, ao olhar os 2, sempre vai ter, né, pontos positivos e pontos negativos de cada um deles. As organizações vão adotar aquele que melhor lhes serve. Então, não tem um pior nem um melhor. Tem aquele que é ideal para um determinado tipo de empresa. Tá? Então, a gente tem um sistema de estocagem fixo. Esse sistema, né, cada material tem um local próprio, né, uma posição específica dentro do estoque. Esse material, como ele tem um local fixo e próprio dentro do estoque, significa que, se não há o material, aquele espaço fica vazio. Esse seria uma desvantagem desse sistema de estocagem fixo. Então, o local para aquele material é fixo. Então, tem aquele espaço que serve para aquele material e tem aquele código que identifica aquele endereço para aquele tipo de material. Se está, né, sem estoque daquele material, a empresa não está usando aquele espaço naquele momento, aquele espaço vai ficar vazio. Aquele espaço ali é só para aquele produto, é só para aquele material, é só para aquele código. O que leva, muitas vezes, né, a espaços maiores, né, de estocagem, porque vão existir espaços vazios, né, aguardando a chegada do material que vai ocupar aquele espaço. Esse sistema de estocagem fixo, e a sua principal desvantagem seria essa, né? Claro que a principal vantagem é a facilidade de encontrar os materiais, né? Porque vai estar sempre naquele lugar, naquele endereço, com aquele código, aquele material ali. Então, fica fácil de encontrar, fazer o picking e a entrega, né, desse material. O sistema de estocagem livre, tá, ele não tem um local fixo para os materiais, né? O que faz com que, nesse sistema de estocagem livre, né, como não há um local fixo, chegou o material, eu vou utilizar o espaço que está livre. E, eventualmente, isso tende a reduzir o tamanho do espaço de estocagem, né, porque não vai ter espaços vazios, né? Se o espaço está livre, ele é ocupado por um material que chegou, independente, né, da codificação e do tipo de material. Isso, claro, né, vai exigir um processo, né, mais detalhado, apurado aí de identificação, porque a todo momento, né, aquele espaço determinado, né, muda o material que está ali, muda o código, muda o endereçamento, né, inclusive no sistema, para fazer o picking. Tá? Então, o risco seria aí, né, a dificuldade, às vezes, de manter o controle dos materiais, gerando perda desses materiais, e um tempo maior, às vezes, de picking, porque o material está sempre mudando de lugar, né, e às vezes o endereçamento não vai bater com o sistema, porque tem falhas de atualização de endereçamento. Né? Então, todos dois, né, têm vantagens e desvantagens, cada empresa vai adotar o sistema que melhor se identifica. Em geral, tá, a gente vê muito empresas grandes, maiores, né, utilizando o sistema de estocagem fixo, e para empresas menores, muitas conseguem, né, acabam conseguindo fazer um sistema de estocagem livre, mas são empresas menores, né, empresas maiores aí realmente vão acabar se localizando mais no sistema de estocagem fixo por causa da agilidade de identificação dos materiais dentro de um estoque, às vezes, muito grande. Tá? Bom, gente, antes de eu falar aqui da acurácia dos estoques, quero ver com vocês se alguém ficou com alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta desses últimos tópicos que a gente falou aí sobre a armazenagem. Como é que ficou para vocês? Tranquilo. Legal. Carolyn colocou no chat, fez o trabalho disciplinar no Class, precisa fazer no Moodle. Carolyn, não tem nem como fazer no Moodle lá, né? O trabalho é só no Class mesmo. O Moodle é um arquivo solto lá, né? Não tem como entregar lá. Tá? Lembra que a gente tratou disso no contrato pedagógico? Certo? A entrega é no Class, somente no Class. Todas as aulas, né? Inclusive no início de cada aula, a gente comenta isso, né? O trabalho é para fazer e entregar no Class, tá, Carol? Obrigado pela pergunta.
Muito bem. Então, vocês não tem perguntas, né, sobre esse elemento da armazenagem que a gente tratou. Então, vamos à acurácia. Tá? A acurácia é o último tema, né, da noite de hoje. Assim que a gente trabalhar o assunto da acurácia, a gente vai fazer o nosso intervalo. Tá? Então, gente, a acurácia de estoque, né, ele é um indicador, vai medir a eficácia, a eficiência do sistema de controle de estoque. Vai determinar, né, o nível de assertividade. Então, a acurácia é um tipo de indicador, né, quanto mais próximo de 100%, melhor. Então, tenho 100 peças no estoque, fui lá e verifiquei, né, contei. No sistema dizia 100, fui lá, contei, realmente tem 100 peças, então eu tenho 100% de acurácia. No sistema diz que tem 100 peças, fui lá, contei, das 100 peças tem 90, na verdade. Então tem 90% de acurácia, tem uma perda de 10, a minha acurácia é de apenas 90%, a acurácia física. Mas a gente sabe que cada material no estoque tem um valor financeiro, né? Vocês lembram disso da aula anterior, né? Nós vimos ali os métodos de controle de estoque, né? Sempre tem a quantidade, e a quantidade tem um valor financeiro. Então vai ter uma acurácia financeira do estoque também, né? Aqueles 100 materiais que eu tinha no estoque, né? No sistema dizia 100, lá fisicamente tinha 90. Então, tem 90% de acurácia financeira também, porque eu tenho uma perda de 10% desse material, uma perda de 10% das finanças. Tá? Então, cada material vai ter uma acurácia, e essa acurácia é medida quando? Quando se faz o inventário. No sistema tem uma quantidade para cada material cadastrado. Dentro do estoque, fisicamente, né, ele deve bater com aquilo que está no sistema. Se não bater, eu tenho um problema de inventário e tenho uma depreciação da minha acurácia. Tá? Então, a acurácia é um tipo de indicador de estoque que deve estar o mais próximo possível, se não exatamente em 100%. Tá? Então, a acurácia física ela é determinada pela apuração da quantidade, uma comparação da quantidade que está listada no sistema, um lógico, né, do sistema, que é a quantidade contada fisicamente, diretamente lá dentro do estoque. Então, a acurácia física é medida pela divisão do número dos itens contados fisicamente no estoque, dividido pelo número de itens listados dentro do sistema. Isso vai me determinar qual é a acurácia física em quantidade de peças. Então, vamos a um exemplo. Nesse exemplo aqui, a gente tem uma empresa que fez o inventário do seu estoque, né? E no sistema listado, ela tem 350 peças a um custo de R$ 22,00, um determinado material, cujo valor total é R$ 7.700, né? 350 peças vezes 22, R$ 7.700. Fez o inventário, né? Olhou o sistema, é para ter 350, foi lá e contou fisicamente lá no seu estoque. Ao fazer a contagem, verificou a existência de 259 peças. Então, das 350, tinha 259. O valor financeiro, então, de 259 peças, 5.698, né? Pergunta, qual o percentual da acurácia física? Então, vou fazer a divisão da quantidade. Quantidade contada, 259. Quantidade no sistema, 350. Um dividido pelo outro dá um índice, 0,74. Multiplica por 100 para passar para percentual. A acurácia de 74% em relação à quantidade. Então, tem uma perda aqui de 26%, né, de quantidade em estoque. É uma péssima acurácia, né, inclusive, 74%. Imagina uma empresa, né, perdendo 26% do seu estoque. Claro que aqui é um material só, né, mas imagina isso, se acontece isso com todos os materiais da empresa, né. É uma perda de 1/4 do seu estoque, é uma perda de 1/4 do seu valor financeiro total em estoque. E às vezes tem empresas que têm estoque de milhões de reais. Então, 1/4 de alguns milhões de reais é muito dinheiro, né? Então, a acurácia física tende a ser um indicador, acurácia física, acurácia financeira, um indicador que a meta é 100%, né? Não ter perdas. Essa é a meta. Nós temos também a chamada acurácia financeira. A diferença é que aqui se tratam dos valores financeiros dos materiais, né? Aquele material listado no sistema tem valor financeiro, aquele material contado no estoque tem valor financeiro. Então é a comparação entre os valores financeiros dos materiais. Tá? Matheus levantou a mão, pode falar, Matheus.
Uma dúvida, essa perda aí que tu disse de 26, nesse exemplo aí que deu uma perda de 26%, seria assim produto que não foi estocado direito e acabou sendo danificado, não dá para ser vendido? Seria mais ou menos isso? Pode ser. Tá? Algumas situações podem causar essa disparidade, né, entre aquilo que está no sistema e aquilo que está dentro do estoque. Então, uma armazenagem inadequada que vai, então, fazer esse material, enfim, estragar, um manuseio equivocado, né, que faz, então, esse material estragar, até mesmo situações de furto, né, que acontecem nas empresas, às vezes, do estoque, né, Sim. Podem, enfim, ser uma série de coisas que podem acontecer e esse material vai acabar perdendo, tá? É claro que esse percentual de 74% que a gente viu no exemplo é um péssimo percentual de acurácia de estoque, né? Então, em qualquer empresa, né, isso seria motivo aí, né, de um alerta muito grande, né, e um problema bem grave no estoque, tá? Tá. Obrigado, Matheus. Muito bem, gente. Acurácia financeira, então, agora a comparação dos valores financeiros, tá? Então vai ser o valor financeiro dos itens que foram contados no estoque, dividido pelo valor dos itens listados no sistema, tá? Então é o mesmo exemplo, só que agora a gente vai usar os valores financeiros, né? As 350 peças no sistema, R$ 7.700. As 259 peças contadas efetivamente no estoque, R$ 5.698. Então, é o valor do estoque financeiro, 5.698, dividido pelo valor financeiro do sistema, 7.700. Dá o 0,74 vezes 100, 74% de perda, de acurácia financeira, representando uma perda de 26%. 26% das finanças, né? 26% do valor financeiro perdido. Tá? Para a gente descobrir exatamente qual o número de peças perdidas, 350 menos 259, né? Vai dar o número de peças que foram perdidas. Qual foi a perda financeira? R$ 7.700 menos 5.698 vai dar exatamente o valor, né, do impacto financeiro dessa perda, né? Que pode acontecer pelas mais diversas situações. Tá? Muito bem, gente. Se vocês não